Bom dia, caros alunos. Estamos hoje de volta. Daremos início à nossa última semana da nossa disciplina Programação para a Web. Então, estaremos aqui dando início às atividades da nossa última semana, semana 8. E aqui temos os objetivos dessa aula, dessa nossa aula de hoje. Então, nós veremos como trabalhar com estruturas de decisão ou seleção, como vocês preferirem, no ambiente do AP Inventor. Tá? E vamos utilizar o uso de uma das estruturas. Eu peguei apenas uma aqui, o bloco if-else, já que ele é muito utilizado em grande parte das linguagens de programação, como a gente pode, né, utilizar aí, por exemplo, no PHP. A gente vai utilizar isso agora com o bloco. Então a gente vai, para fazer esse exemplo, pegar o que a gente desenvolveu na aula anterior, que foi a calculadora. Nós vamos fazer uma pequena melhoria, né, adicionar algum recurso que faça esse tipo de controle de decisão. Ok? Eu acrescento aqui que inicialmente na nossa programação a gente pensou aqui em trabalhar com uma lista, um componente listp, que é acessando mapas, e eu vi que seria aqui importante, porque senão teríamos uma aula muito extensa, ficaria muita informação. A gente dá aqui uma prioridade nessa nossa última aula, aí é esse tipo de estrutura, né, que são as estruturas de seleção, porque o aluno aprendendo a utilizar esse tipo de bloco, né, na programação orientada a eventos, ele pode estar desenvolvendo aí, né, vamos dizer assim, a lógica de qualquer aplicativo, né? O restante das estruturas, os componentes, né, que existem para fazer as mais variadas coisas, vocês podem estar pegando aí tutoriais, né, que tem na web, e, enfim, que inclusive vou deixar aqui um link com vídeos, né, para a utilização de vários desses componentes. E na nossa última aula, né, eu trarei aqui alguns outros exemplos da utilização de outros componentes. Ok, pessoal? Então fizemos aí essa pequena ajuste no nosso plano e vamos aqui então dar início aqui à nossa prática da semana. Eu já deixei o ambiente aqui aberto para que a gente não perca tempo. Então lembrando, lá vocês vão acessar o site i2.appinventor.mit.edu. E vocês devem abrir o projeto que vocês criaram da calculadora na aula anterior. Lembrando, né, que nessa primeira parte aqui do design, a gente criou aqui a nossa tela, né, no componente screen, né, a gente adicionou esses componentes, e na programação a gente até tinha feito apenas a programação para apenas dois botões. O botão da soma e de subtração. Eu pedi até que vocês implementassem, seguindo a mesma lógica, né, a multiplicação e a divisão. Ok? Então, o que seria interessante aqui a gente conhecer, por exemplo, de uma estrutura de seleção ou decisão, nesse caso, nesse exemplo. Então, a gente poderia imaginar que, caso, por exemplo, ao se utilizar a calculadora e o indivíduo que estivesse utilizando a calculadora pudesse digitar um valor que não fosse numérico em um dos campos, né, text box, né, seria interessante que o aplicativo não realizasse a soma ou a subtração, ou seja, a operação programada para o botão, e, né, desse essa mensagem, né, ou que a operação é inválida, ou que a operação não pode ser feita, enfim, ou que um número digitado que deva ser digitado um número e não um valor, né, alfanumérico, por exemplo. Ok, então nesse caso percebe-se a necessidade da utilização de uma estrutura de seleção ou decisão, né, como preferirem. No caso aqui, por exemplo, a gente utilizou só uma situação em que a gente fez um controle para o clique do botão. Caso o botão fosse clicado, ele já faria, né, a soma dos valores que tivesse nas duas text boxes que a gente renomeou aí para número 1 e número 2. Ok? Então como é que ficaria, né, a utilização com a estrutura para fazer essa implementação aí proposta? Então vamos lá. Então a gente teria aqui, no caso aqui, e em controle, utilizar aqui um bloco if para fazer essa decisão, né, do qual eu vou tirar essa parte aqui. E esse meu if ficaria, né, internamente quando o botão fosse clicado. Mas após o clique do botão, eu faria um teste. Para isso aqui eu vou colocar uma condição else
para dizer, para dar a mensagem, na minha condição de teste seria testar se o valor digitado nas duas text box são valores, né, numéricos ou não, tá? Então o teste aqui a gente pode fazer aqui utilizando para o valor que vai ser armazenado na text box que a gente renomeou para número 1, número 1 text, e aqui as funções matemáticas eu perguntar, tá, se esse valor é um valor numérico, tá? Então eu posso colocar então aqui dentro do meu se ou do meu if para testar se o valor que tiver na text box número 1 é um número, ok? Então nesse caso, se a text box, né, o valor que tiver na text box for numérico, ele nesse caso vai fazer a soma. Só que, como a gente pode perceber, o teste tem que ser feito nas duas text boxes. Então eu tenho que ter tanto na text box que armazena, né, o valor do primeiro número, como no segundo elas têm que ser número, para eu poder fazer a soma. Então nesse caso aqui eu tenho que criar um outro bloco desse. Ok? Então esses dois testes vão ter que ser verdadeiros. Então a única coisa que eu vou ter que alterar aqui é para esse segundo teste ele testar o número 2. Então se o número 1, né, o valor que tiver sido digitado na text box que eu renomeei para número 1 e o valor que tiver sido digitado na text box que eu renomeei para número 2, né, forem números, ok, então aí sim eu vou fazer esse resultado, tá? Que era o que a gente já tinha feito na aula anterior. Então observem que dentro da condição de teste ou de clique do botão, ele vai fazer, né, dentro aqui eu coloquei dois blocos ifs para fazer esse teste, tá? Na condição else, né, desse primeiro teste, por exemplo, se esse número, o que tiver armazenado no text box número 2 não for número, então eu vou designar aqui, vou usar uma variável de texto aqui, a label é resultado, né? Então eu vou setar o resultado do texto para, né, essa mesma situação aqui, e aqui eu posso colocar aqui para receber um valor aqui de uma string qualquer que eu digite, né? Observe aqui o valor de uma string, né, qualquer. Então eu poderia colocar aqui, digite um valor numérico. Operação não realizada. Ok, pessoal. Então essa string aqui eu estou, né, colocando esse valor aqui para uma string qualquer que eu designei, né, para ser armazenada na label resultado. Ok. Mesma coisa que eu posso duplicar esse bloco para essa condição else aqui do primeiro teste. Então ele vai mostrar essa mensagem tanto se ou o primeiro número ou o segundo for falso. Ok? Se o primeiro for falso, ele já mostra. Se o primeiro for falso, verdadeiro, e o segundo for falso, ele vai, né, mostrar esse resultado. Ok? Então, pessoal, é bem simples. Observem, nesse caso, tá, que a gente adicionou os blocos, dois blocos de teste, porque eu tinha dois testes a fazer. Tá? Existem outras possibilidades de você utilizar aqui outros tipos de bloco. Eu fiz aqui rapidamente com esse. Vocês podem, né, observar os outros blocos de controle que existem aqui, de repetição, de decisão, enfim, dos quais a ferramenta disponibiliza, né, dependendo do tipo de aplicação que você for desenvolver, você pode, né, tá lançando mão aqui, ok? Um for, enfim, e outras estruturas, tá? Mas isso aqui é suficiente para mim. Como a gente tinha desenvolvido na aula anterior apenas soma e subtração, eu posso aqui nesse caso, ó, vou apagar esse bloco, posso duplicar esse aqui, veja que ele dá uma mensagem, ok? E aí o que vai diferir desse para esse aqui eu vou mudar aqui a operação para subtração, né? Para o botão subtração. Lembrando que aí no caso aqui você vai ter que trocar esse bloco aqui, esse eu vou apagar e vou colocar lá o de, perdão, lá o primeiro é de mais, esse aqui é de subtração, então eu vou usar esse bloco. O primeiro número menos o segundo número.
Ok, veja que eu posso aqui usar a ferramenta copiar e colar, né? Para não ter que desenhar todo o bloco, né? Alterando aqui algumas poucas, né, estruturas do meu bloco. Ok? Já tinha feito aqui um teste anteriormente. Fiz os dois primeiros aí, eu tenho aqui uma divisão. Ok. O que vai faltar aqui é a mesma coisa aqui que eu dupliquei, é fazer o mesmo. Nesse caso aqui eu vou fazer logo a multiplicação para ficar na ordem. Multiplicar o primeiro pelo segundo. Ok. No caso aqui é a minha multiplicação. Vou duplicar o bloco novamente. Colocar aqui ele mais para baixo. Vai ser a minha divisão. Vou apagar esse. E vou colocar o bloco que faz a divisão. Bloco aqui do componente matemático. O primeiro por o segundo. Por uma questão de tempo aqui, né, eu poderia pedir para que vocês tentassem fazer em casa, depois com mais calma, né, para que a videoaula não fique muito extensa. Por exemplo, é muito comum em calculadoras a gente testar, por exemplo, se o primeiro valor ele é maior, né, é diferente de zero, perdão, né, porque não existe divisão de número por zero. Tá? Então vocês podem testar, fazer isso, utilizar um bloco para fazer esse teste aqui, depois testar se os valores são, né, numéricos e então, enfim, dar os resultados aqui, fazer ou não a operação ou dar uma mensagem dizendo se a divisão não existe divisão por zero ou o valor numérico, né, deve ser digitado, tá? Mas aqui para o nosso caso aqui já dá para perceber a utilização da estrutura de decisão com if, né, com if else, né, com a condição verdadeira e falsa. E aí aqui a gente pode fazer um teste, né? Deixa eu só arrumar aqui melhor. E aí eu vou conferir aqui se os blocos aqui é multiplicação, né? O outro, né, subtração, soma, né? Com todos os blocos configurados corretamente. E o último divisão. Tá? Então implementei todos os botões e com a estrutura de seleção ele vai verificar se os dois valores digitados nas duas labels, né, são numéricos. Eu vou dar aqui um project, salve project, para garantir aqui que ele foi salvo, tá? E aí então aqui eu posso fazer um teste enviando, né, esse meu aplicativo. Veja que a parte de design dele não mudou nada, a gente só mudou a programação dele para ele fazer esse controle. Eu posso agora enviá-lo para o emulador. Vamos aguardar, né? Como a gente viu na aula anterior, isso pode demorar aí alguns segundos, né? Chegando aí a minutos. E aí cabe a gente agora só aguardar aqui a carga do código do aplicativo para o emulador. Enquanto essa carga é feita, né, eu aproveito aqui para adiantar, pessoal, que nessa carga horária da nossa disciplina de programação para web, né, foi impossível aqui a gente esgotar todo o conhecimento, né, todos os componentes disponíveis aqui na minha palheta que eu tenho disponíveis para criar um aplicativo. Como eu falei na aula anterior, né, a gente já tem componentes aqui, por exemplo, para estar criando um banco de dados, né, enfim, vários outros tipos de componentes, como para compartilhamento, que é muito comum em ambientes de celular e tablets, né, componentes aqui de redes sociais, enfim, tá? Então aqui a aplicação aqui que a gente está criando dá uma ideia inicial de que você pode rapidamente construir aplicações para dispositivos móveis, né, com essa ferramenta. Ok, pessoal, está dando aqui um pequeno erro. Caso ele persista esse erro, pode ser que tenha acontecido com algum de vocês, quando vocês fizeram isso aí em casa. Então eu recomendo que vocês reiniciem o programinha aqui, né, o iStarter, que é aquele programinha que comunica
a aplicação aqui na nuvem com o emulador. Então, caso ele apareça e não consiga fazer essa carga, vocês façam um reset aí aqui na opção Connect para resetar essa conexão e começar do zero o envio da carga do aplicativo para o emulador. Mas não foi o caso aqui, está demorando um pouquinho, mas ele está carregando. Vamos aguardar, né? Mais alguns instantes. E aí então agora a gente vai fazer um teste, né? Então eu vou clicar aqui dentro da minha calculadora. Observe ainda que ele ainda está terminando de carregar. Volto a dizer, tá, pessoal? Aqui a gente está no ambiente emulado, ele é bem mais lento do que realmente se a gente tivesse exportado esse código, né, como a gente viu na aula anterior, para um aparelho mesmo, certo? Então seria muito mais rápido. Então observe que se eu colocar dois valores e selecionar a operação, ó, então ele está fazendo a operação aqui, ó, da divisão que a gente não tinha na aula anterior, que eu pedi que vocês fizessem. Mas o interessante aqui é que com a estrutura de seleção, ele verifica anteriormente, antes de fazer, né, o cálculo, se os valores que estão digitados nas duas labels são valores numéricos. Então, por exemplo, se eu tentar fazer essa soma aqui, ó, ele vai dar aquela mensagem lá que eu programei, né, no meu else, né, na minha condição falsa. Então ele vai aparecer aquela mensagem que a gente colocou dentro de uma stringzinha, né, no caso aqui a gente digitou lá, digite a mensagem, né, digite um valor numérico. Então quem estiver utilizando a minha calculadora, né, caso porventura digite um valor que não seja numérico, né, ele vai dar essa mensagem e não vai fazer a operação. Ok, pessoal? Então assim, o objetivo da aula hoje foi, né, perceber que a minha estrutura de decisão ela desvia aqui o curso normal do meu código, utilizando um if e um else, né, a condição verdadeira e a condição falsa. Então, por exemplo, agora, voltando aqui ao exemplo, né, coloquei dois valores agora numéricos e vou tentar fazer uma subtração. Tá? Então ele subtraiu aí agora no caso. Porque quando ele fez o teste lá, o primeiro if, se o valor da testbox 1 era um número, ele deu verdadeiro. Então ele passou para o outro teste, ele testou se o valor da testbox 2, que tem um nome de número 2, era um valor numérico. E ele deu verdadeiro, então ele fez a soma. Então ele não escreveu a mensagem que estão nas duas condições falsas, que estão, nesse meu caso, nos elses. Ok, pessoal? Bom,